Bom dia a todos, graça e paz. Eu sou o Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul, aqui em São José dos Campos. Também temos a nossa congregação no Jardim Imperial. É um motivo de alegria, de gratidão ao Senhor, termos esta oportunidade que o próprio Deus nos concede, de meditarmos na palavra do Senhor, de compreender melhor a vontade dele, embora nós sejamos totalmente dependentes da ação do Espírito Santo para compreender a vontade do Senhor. Mas louvamos a Deus porque ele tem o propósito, de transformar as nossas vidas. A imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E dentro deste propósito que Deus estabeleceu e exige de nós, que haja em contrapartida um comprometimento da nossa parte em buscar esta vontade e enfrentar os desafios que andar dentro do propósito de Deus nos trará. Desafios constantes, porque seremos confrontados, desafiados, pressionados pelo mundo para que a gente abandone a nossa fé. Nós vamos meditar nesta manhã no livro de Neemias. E o livro de Neemias trata da reconstrução de um povo que havia sido destruído, no que diz respeito à sua organização, por conta dos seus próprios pecados. Deus, então, levou o povo de Israel cativo para a Babilônia por negligenciarem o culto ao Senhor. Estavam preocupados em vivenciar rituais, uma religiosidade vazia, que diante de Deus se tornou uma transgressão à sua lei, porque eles estavam preocupados com os rituais, mas viviam em injustiça diante do Senhor. Negligenciavam a lei de Deus nos aspectos mais centrais, que era o cuidado com o próximo, para que houvesse, de fato, um relacionamento genuíno com Deus. O próprio apóstolo João diz que aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. Então, nós precisamos entender que a vida espiritual ela está relacionada diretamente à justiça que a lei nos traz, no que diz respeito ao relacionamento com o próximo, tá bom? Então, o povo de Israel, ele passou por um processo de disciplina e ele retorna, então, a Jerusalém, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, para a reconstrução da cidade. O livro de Neemias é interessante porque podemos traçar um paralelo com a nossa vida espiritual, a maneira como nós precisamos não reconstruir, embora seja, uma vez que o pecado destruiu o nosso relacionamento com Deus, mas então em Cristo Jesus, reconstruir a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento de intimidade, de comprometimento com o nosso Deus. E o tema das nossas devocionais, o tema central das nossas devocionais em Neemias, tem sido edificando os muros da nossa fé. Nós passaremos ao longo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, edificando, construindo, fortalecendo a nossa fé, e é necessário entender que a vida cristã, ela precisa ter uma proteção, mas não são proteções físicas, como no caso lá em Neemias, que descreve a reconstrução dos muros, a proteção da cidade, que era tão importante, mas a nós, como cristãos, como nós podemos proteger a nossa vida espiritual dos ataques constantes à nossa fé. Da mesma forma que Tobias, entre outros homens, foram inimigos ferrenhos ali de Neemias, do povo de Israel, tentando de todas as formas minar a reconstrução dos muros, nós entendemos que o nosso próprio coração é um inimigo nosso no que diz respeito ao crescimento espiritual. Sem falar na atuação constante do diabo, tentando como buscar uma oportunidade para destruir a nossa vida.
E também tem as ideologias, os pensamentos do mundo, as pressões que o mundo nos cercam a nossa vida, tentando nos desestabilizar, nos desestruturar emocionalmente ou em qualquer outra circunstância. O Dr. Russell Shedd, ele tem um livro muito bom que diz o mundo, a carne e o diabo, que são exatamente esses inimigos que nos atacam constantemente. O mundo, como eu disse, as instituições, as ideologias, a carne, que é o nosso coração, e o diabo, o nosso inimigo aí que não descansa, tá bom? Então eu convido a você a passar esta próxima hora meditando junto conosco em Neemias, e eu creio que o Senhor tem algo para falar ao teu coração, ao meu coração, e eu quero neste momento que fechemos os nossos olhos para, no momento de oração, clamarmos ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a compreender a sua palavra. Logo após a oração, passaremos para o período de cânticos, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, damos graças ao Senhor pela noite que o Senhor nos concedeu, por esta manhã agradável, abençoada, a qual o Senhor nos permite meditarmos na Tua palavra. Sabemos que para a nossa vida é vital nos alimentarmos das Escrituras, porque é pelas Escrituras que compreendemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é à medida que caminhamos nas Escrituras, nos assemelhamos à imagem do nosso Salvador, e diante disso podemos adorá-lo, a Deus, da maneira que o Senhor deseja, que o Senhor espera, que os teus filhos o adorem. Pedimos ao Senhor, ó Deus, no nome santo de Jesus, que abençoe cada família, ó Deus, que neste momento, nesta manhã, está reunida. Abençoa aqueles que estão desanimados, enfermos. Cura, Senhor Deus, os corações, as almas. Nos ajude, Senhor, a nos aproximarmos mais do Senhor. Queremos fazer menção neste momento, pela vida da irmã Neide Mesquita, te agradecê-lo, ó Deus, por mais um ano que o Senhor concede à nossa irmã. Que cada dia mais as tuas bênçãos, ó Deus, sejam derramadas e refletidas através da vida da tua serva. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, a qual o Senhor nos tem abençoado e derramado dia após dia. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Neste momento, passo para a equipe de cântico.
Amém? Tu és santo, né? Se Deus é santo, exige-se que a nossa vida espiritual caminhe em direção à santidade. O propósito de Neemias exatamente este, de mostrar ao povo que eles são diferentes dos outros povos que estão à sua volta. Não diferentes no sentido de serem melhores, mas de terem um propósito, uma missão de serem referências de Deus no mundo, para que os outros povos também sejam impactados, que possam conhecer a este Deus a qual o povo de Israel serve. Nós vemos que Neemias, Esdras, os outros reformadores ali naquele contexto, se preocuparam em proteger a cidade, reconstruíram um templo, estabeleceram um culto ao Senhor, e agora era necessário fechar a cidade com os muros, para que eles não fossem atacados, para que não sofressem as influências do mundo, para que os outros povos não entrassem e saíssem na cidade sem nenhum controle. Nós vamos fechar neste momento esta primeira etapa ali da reconstrução da cidade, em termos de construções físicas. Hoje à noite vamos iniciar uma nova etapa, onde o foco agora será reformar a sociedade, reformas sociais na cidade. No que diz respeito à palavra de Deus, à lei, como o povo seria orientado, tratar alguns problemas internos que estavam acontecendo. É claro que nós já vimos isso anteriormente, mas era natural que esses problemas fossem tratados na medida que o muro fosse reconstruído. Mas uma vez que o muro agora está reconstruído, os líderes agora focarão todas as suas energias para tratar dessas questões sociais, éticas na vida do povo de Israel, tá bom? Hoje nós, nessa manhã, vamos ler o capítulo 7, apenas o versículo 1 e 4, tá bom? 1 ao 4. Neemias, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4, tá bom? Que diz assim: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda não estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Vamos entender algumas questões antes de entrarmos no texto. Nós estamos falando sobre edificar os muros da nossa fé, que na verdade nada mais é do que crescimento espiritual. E a nossa vida espiritual, ela não é vivenciada isoladamente. Nós entendemos a importância de se viver em comunhão, como uma comunidade, onde compartilhamos todos da mesma fé, do mesmo propósito, dos mesmos desafios. É claro que cada família ela tem as suas peculiaridades, os seus desafios ali que são diferentes de outros, mas quando se fala de vida espiritual, todos nós enfrentamos os mesmos desafios, que é nos parecermos com Cristo, renunciando à nossa vontade, os nossos desejos, lutando contra o nosso próprio eu. Nós entendemos que a solução para tratar desses desafios é deixar que o Espírito Santo nos conduza, nos oriente
e através da sua palavra, através da lei do Senhor, o nosso coração seja condicionado, transformado, arrancando tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É um processo lento para nós, mas nós não conseguimos visualizar as grandes obras que o Senhor realiza em nosso coração. Porque a vida cristã, ela é construída ao longo da nossa caminhada. Não é num estalo de dedo que tudo isso é transformado. Cada um reage de uma forma. Alguns têm uma facilidade de se desenvolver em algumas áreas, outros em outras áreas que aos nossos olhos não são vistas, não são percebidas. O fato é que o Espírito Santo trabalha no coração de cada um de nós, transformando o nosso caráter, na medida que nós, de fato, de uma maneira passiva, permitimos que o Espírito Santo faça essas mudanças. Então, Neemias, ele foi um exemplo de um homem que se comprometeu a servir a Deus através da liderança ali, através do envolvimento com o seu povo, para auxiliá-los na proteção da cidade. Temos visto que Neemias, ele se apresentou como um servo fiel ao Senhor, temente ao Senhor, se compadeceu da realidade do seu povo e agiu. Ele não ficou parado ali vendo as dificuldades, vendo o sofrimento do povo. Ele se compadeceu do seu povo. Mas é necessário a nós, como cristãos, a semelhança de Neemias, que haja de fato um relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que o nosso culto ao Senhor não está relacionado à igreja local no que diz respeito à construção física. O nosso culto ao Senhor acontece todos os dias, onde quer que nós estejamos. Nós temos visto lá no Evangelho de João, como havia uma religiosidade cravada ali nos corações, tanto dos judeus quanto dos samaritanos. E num determinado momento, Jesus, numa conversa com uma mulher samaritana, ele diz, olha, não é neste monte nem no outro que se adora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Este é o culto que Deus espera da minha vida e da tua vida. Estamos vivendo num momento de pandemia, de quarentena, onde nós estamos impossibilitados de nos reunir presencialmente num culto público. Mas isso não nos impede, esta é a maravilha da vida cristã, não há impedimento para a adoração. Vemos que muitos homens de Deus, os apóstolos até mesmo, mesmo estando presos, eles cantavam, eles adoravam, eles exaltavam a Deus, o Salvador de suas vidas. E isso também se reflete e é verdadeiro nas nossas vidas. Nós adoramos a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância das nossas vidas. Este é o nosso culto. Os muros a qual nós temos que construir à volta da nossa vida diz respeito à santidade, a como nossa vida espiritual está sendo protegida dos ataques do mundo. Nós precisamos entender que a nossa vida, os nossos inimigos não são as pessoas à nossa volta, o nosso vizinho, nossos familiares, entre outras coisas. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele continuou, portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que a gente consiga, de fato, enfrentar os desafios protegidos pela armadura de Deus, contra as ciladas, contra os ataques dos inimigos da nossa alma. Então, a santidade é aquilo que vai nos proteger, nos fortalecer, preservar a nossa identidade, tá bom? E diante disso, uma vez que nós estabelecemos o culto genuíno ao Senhor, através da espiritualidade e da sua lei, nós vivenciamos uma vida de santidade
e temos condições, então, de transmitir a lei do Senhor aos povos vizinhos, aqueles que ainda não conhecem a Deus, tá bom? Então, vamos ver agora nesta manhã qual foi a postura, as atitudes de Neemias após o muro ter sido reconstruído. Ele olhou para o muro e falou: ah, pronto, já terminei, já fiz a minha parte, agora deixa eles que se virem, deixa o povo agora que tome as suas decisões. Não, ele entendia que havia ainda muita coisa a se fazer. A grande obra de Neemias não era apenas construir os muros ou ajudar o povo de Israel na reconstrução. Mas havia muita coisa a se fazer. Neemias entendia que muito mais do que a reconstrução dos muros, era a reconstrução do caráter, da identidade do povo como povo de Deus. Então, nós vemos aí no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 7 que nós lemos, Neemias preocupado em estabelecer aí alguns líderes que pudessem assumir algumas responsabilidades. Veremos que mais para frente Neemias ele vai se ausentar. Lembra lá no início, quando ele chegou para o rei Artaxerxes e falou: olha, eu preciso ir para Jerusalém para ajudar isso, meu Deus deseja que eu faça isso e aquilo, e o rei Artaxerxes fala: ó, eu te permito, mas quando que você volta? Eu preciso de você aqui no reino. Você vai lá, faz o que você tem que fazer, mas você precisa voltar. Quanto tempo você precisa? Então, nós vemos que Neemias, ele tem ali um período onde ele vai ajudar o povo e ele precisa retornar depois lá para a Babilônia, para o Império Persa, naquele contexto. Então, há uma preocupação dele de estabelecer novos líderes durante a sua ausência, como ele vai preparar o povo para continuar essa jornada de reconstrução de identidade. Então, ele estabelece ali no versículo 1, ó, uma vez edificados os muros e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, ou seja, todos aqueles que estavam envolvidos com o culto ao Senhor e até mesmo com algumas questões ali de organização da cidade, ele chama Anani, que é o seu irmão, que provavelmente será o governador do povo na ausência de Neemias. Ele chama, então, este seu irmão e também chama Ananias, um maioral do castelo, ou seja, era um nobre, alguém que se destacou no meio dos nobres, mas olha por que ele se destacou. Não é porque ele era maioral ou um dos nobres, mas era porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Por que era tão importante encontrar um homem fiel e temente ao Senhor? Lembra na semana passada que falamos sobre as conspirações que estavam acontecendo ali dentro do povo, as alianças que tinham de alguns nobres ali no povo de Israel com os povos lá de fora? E como eles conspiravam tentando desanimar Neemias. Neemias está vivendo uma conspiração constante, ele está respirando conspiração. Ele percebe que muitos homens à sua volta, homens que deveriam contribuir para o progresso do povo, estavam aparentados com os inimigos do próprio povo. Então, Neemias ele está ali preocupado. Eu preciso de alguém que seja, de fato, de confiança. Mas não da minha confiança no que diz respeito a ser meu amigo, uma pessoa que seja fiel a mim, mas uma pessoa que seja fiel a Deus, que compreenda o propósito de Deus, que compreenda as responsabilidades que ele tem diante de Deus. Porque uma vez que este homem é fiel a Deus, ele será fiel à causa. E Neemias entendia que, uma vez fiel à causa, estava tudo resolvido. Então, ele convoca este homem e estabelece eles como chefes, como líderes diante do povo, tá bom? Ele, então, se preocupa em estabelecer alguns homens de confiança. E ele chega para esses homens e estabelece alguns protocolos, algumas medidas de segurança.
Uma das palavras que nós temos ouvido muito hoje, nesse período de quarentena, são protocolos. Como nós vamos retornar às nossas atividades na igreja? É necessário respeitar algumas medidas de segurança, alguns protocolos, algumas regras que foram estabelecidas por homens competentes para manter a segurança da igreja. Então, algumas medidas distanciamento, uso de máscaras, mesmo dentro dos cultos, do momento ali de adoração, haver essas preocupações, desinfetar as mãos. Estes são protocolos, entre outros, que serão necessários para o retorno das nossas atividades como igreja local, tá bom? Neemias, ele se preocupa com essas questões de como o povo iria lidar uma vez que o muro está reconstruído, como o povo iria agir desta forma. Então, ele chega lá no versículo 3, ele chega para estes homens e diz: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. O que ele está querendo dizer? Olha, a cidade, o muro é muito grande. Existem várias portas ao longo do muro. E precisa ter essa entrada e saída, porque há comércio, há plantios, lavouras que precisam ser cuidadas, visitas, entre outras questões que o povo não podia ficar preso ali entre os muros. O muro, na verdade, era para se proteger numa eventual guerra. Surgiu um momento de conflito, entra todo mundo para o muro, chama o povo que está ali vivendo em volta dos muros para dentro da cidade, fecha os muros e a gente se prepara para a guerra. Mas enquanto não está havendo uma guerra assim declarada, formada ali do lado de fora, os portões eles vão se abrir para que o povo faça o que tem que ser feito, tá bom? O problema é que nós vemos lá no versículo 4 que a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. Então, não tinha muita gente para se preparar para uma guerra. Não havia muita gente para proteger a cidade. Por isso, era necessário esses protocolos. E Neemias chega, então, olha, não abra o portão enquanto o sol não aquecer. Em outras palavras, enquanto não tiver dia, mantenha os portões fechados, todo mundo, quem tiver aqui dentro vai ficar quietinho aqui dentro, o muro, as portas não vão ficar abertas para o pessoal entrar e sair à noite. Porque durante a noite não se pode perceber quem está entrando, quem está saindo. Lembra das conspirações? O povo ainda, o Neemias sabia que a qualquer momento poderia entrar um grupo ali e fazer alguma destruição na cidade, render alguns soldados, alguns nobres, alguns líderes, matar o próprio Neemias, entre outros que estavam nas responsabilidades ali da reorganização da cidade. Então Neemias falou, olha, mantenha o portão fechado durante a noite. Quando tiver claro, quando a gente perceber quando a gente perceber que dá para se observar as movimentações lá fora, nas ruas lá fora, aí a gente abre. Mas não apenas quando estiver claro. Os soldados precisam estar preparados ali naquele momento. Quando abrir os portões, precisa haver soldados. Olha o que diz. Enquanto os guardas ainda não estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se, e ele depois vai para um outro protocolo. Então, era necessário não apenas estar claro, mas terem homens preparados para um possível embate ali. Vamos imaginar que, clareou, vamos abrir o portão. Mas, às vezes, o povo não ia perceber as estratégias de guerra dos povos contra a cidade. Então, homens preparados, habilitados, treinados para uma eventual batalha, era necessário que estes homens estivessem ali quando as portas fossem abertas. Se esses guardas não estivessem ali nas portas, que não se abrissem.
Ah, mas já clareou, mas não tem pessoas capacitadas, habilitadas para a guerra, para um enfrentamento, para um embate ali naquele momento. Se não tem, então deixa a porta fechada aí. Na hora que estes soldados chegarem ali nas portas, daí se abre, tá bom? E uma outra medida de segurança que Neemias estabeleceu é no versículo 3 mesmo. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Nós vimos que o número de pessoas era pouco e a cidade era grande, os muros era grande, espaçoso, então eram poucas pessoas para proteger. E Neemias ele faz uma coisa muito interessante. Ele convoca cada chefe de família. Ele convoca cada lar. Ele diz o seguinte, olha, cada chefe de família, cada lar vai estabelecer um homem para ficar de prontidão, observando os muros, as portas ali, caso surgir alguma necessidade, como são poucos os guardas, se surgiu ali, se tocou a trombeta, se houve um enfrentamento, todos então deverão partir para a batalha e proteger a cidade. Então não era apenas responsabilidade dos guardas, nem dos porteiros que ficavam ali no abre e fecha das portas. Mas era uma responsabilidade de todo o povo, de cada lar, de cada família, a proteção da cidade, tá bom? Nós vemos então que até os chefes de famílias foram convocados para estarem preparados para uma possível invasão. Então, o que nós temos nestes 4 versículos que nós lemos? Neemias preocupado com líderes comprometidos e tementes a Deus, ou seja, homens de caráter, né? Porque muitos ali estão vivendo em conspiração junto com outros povos que não são tementes a Deus. Então, é necessário homens comprometidos e tementes a Deus. Medidas de segurança, ou seja, algumas precauções para uma eventual batalha, para algum eventual enfrentamento. Então, era necessário alguns protocolos. E o envolvimento de todos, o comprometimento de todos. E, diante disso, quais são as características que nós identificamos ali na comunidade, como eles estavam se organizando para viverem as suas vidas na medida que o tempo fosse passando, e quais são essas características que se aplicam à nossa vida como igreja. Nós precisamos entender que a nossa comunidade, igreja da fé, dos santos, ela precisa viver em organização. Nós somos um organismo vivo. O próprio apóstolo Paulo, ele faz uma comparação da igreja, do povo de Deus, como o corpo de Cristo. Uns representam as mãos, outros representam os pés, outros os olhos, a boca, e Cristo é o cabeça. É ele quem determina para onde o corpo vai, quais são as medidas, as atitudes, as ações. E nós, como igreja, precisamos entender algumas características que vão nos ajudar na nossa organização espiritual, de maneira que todos nós sejamos edificados. Então, a primeira característica aí para uma igreja organizada espiritualmente é fidelidade a Deus. Não adianta, Neemias não se preocupou com o status social, se eram nobres ou não. Neemias não se preocupou se eram homens preparados, hábeis na guerra, embora fosse uma característica importante ali naquele contexto, mas não era determinante. A preocupação de Neemias foi que era homem fiel e temente a Deus. O que Deus espera de uma igreja organizada não é apenas que os líderes sejam homens fiéis e tementes a Deus, mas que toda a igreja, toda a comunidade tenha este comprometimento, este relacionamento com Deus em fidelidade e temor a Deus.
Porque uma vez que o líder ele é comprometido com Deus, ele é temente ao Senhor e o povo não é, o povo se rebelará. Uma vez que o líder ele é descompromissado com Deus, temente, uma vez que o seu caráter se manifesta como um homem que não se submete à lei de Deus, é necessário que a comunidade perceba que este homem não se qualifica, e então o tire da liderança e estabeleça um outro homem, um outro líder, que seja fiel e temente ao Senhor. Então, essa característica de fidelidade a Deus, ou seja, de fé, está relacionado a mim e a você, a todos que fazem parte da comunidade da fé. Nós temos que buscar uma fé, uma fidelidade a Deus, para que a gente compreenda os propósitos. Neemias se preocupou com homens que compreendessem qual era o propósito do povo, da nação. Uma vez que esses homens entendessem para onde o povo deveria caminhar, então haveria o povo estaria mais organizado para caminhar em direção às metas, os objetivos que o próprio Deus estabeleceu para o povo. A nós, como igreja, também não é diferente. Nós precisamos nos preocupar em não fazermos alianças com o mundo, a preservar a nossa identidade como povo de Deus, como igreja de Deus, como povo santo. Não deixar que o mundo influencie na nossa identidade. Da mesma forma que alguns nobres deixaram que permitiram alianças, aceitaram alianças com outros povos, nós corremos o risco de fazer alianças com o mundo. É somente por meio da fé, da fidelidade, do temor ao Senhor, que nós nos guardaremos dessas alianças, dessas influências. Como que o mundo influencia o culto ao Senhor? Olha, existem... Hoje em dia, infelizmente, os cultos estão mais se parecendo com shows, como festas mundanas, do que, de fato, uma adoração genuína a Deus. Não quero entrar em detalhes de como, o que pode, o que não pode, não compete a mim. Cada comunidade precisa avaliar o que é interessante, a sua realidade, que se enquadre dentro dos princípios divinos. O fato é que o mundo está, de todas as formas, tentando fazer com que o povo de Deus se caracterize, seja influenciado pelas características do mundo. E nós precisamos estar atentos a essas questões. Nós vamos falar um pouquinho mais na segunda característica. Mas tá bom? Então, nessa fidelidade a Deus, a fidelidade a Deus é a primeira característica aí para nos organizarmos espiritualmente. Nos preocuparmos com a unidade da fé, com a comunhão, sem fragmentos, sem facções, coisas que Neemias estava vivendo naquele contexto, que ele entendia que era destruidor. Mas ele se preocupou com homens ali que estivessem na liderança do povo, que entendessem que o povo é um só, que não poderia ceder às conspirações, e se submetesse a amar a Deus, a sua lei. Hebreus capítulo 11, vamos lá, que fala sobre fé. É um texto muito conhecido quando se fala de o que é fé, né? Quando nós perguntamos o que é fé, o que significa fé, nós logo já lembramos deste texto em Hebreus. Vamos lá para Hebreus capítulo 10, vamos ler do versículo 37 até o capítulo 11, versículo 1, tá bom? Olha o que diz. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, ou seja, pela fidelidade, pelo comprometimento com a lei de Deus. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam,
a convicção de fatos que não se veem. Então, o que norteia uma comunidade fiel ao Senhor está relacionado ao seu comprometimento em viver em fidelidade à lei de Deus, lembrando que os desafios dessa vida não se comparam com a esperança que nós temos. Por isso é importante mantermos viva a esperança, para que a gente não ceda às pressões do mundo. Se nós esquecemos da esperança que nós temos da vida eterna, da fidelidade, da promessa divina, nós facilmente seremos tentados a abrir mão desses parâmetros, da genuína doutrina, da palavra do Senhor, para buscar coisas que agradam o nosso coração. Então é importante, se nós queremos ter uma igreja fundamentada, uma igreja organizada, estruturada, protegida, o primeiro passo é cuidarmos da nossa fé, do nosso comprometimento, da nossa fidelidade e temor ao Senhor. Lembrando que não é algo que eu devo esperar do líder, é algo que eu devo exigir do meu próprio coração. Vamos agora à segunda característica de uma igreja organizada espiritualmente. Instinto de proteção aos santos. Neemias, ele percebeu, olha, existem várias maneiras como a cidade pode ser atacada. Então, o povo não pode achar que uma vez que os muros estão postos, os portões estão ali fechados, eles precisam entender que eles não podem relaxar. Existem algumas precauções, lembra do sol, de estar claro, de terem guardas ali preparados. Então, nós precisamos entender que nós temos que estabelecer doutrinas saudáveis, genuínas, para nos proteger dos ataques do mundo. Nós precisamos identificar atitudes suspeitas, tanto dos membros quanto dos líderes. Existem muitas igrejas que não estão percebendo que os seus líderes estão se afastando da doutrina, estão se afastando da lei do Senhor. E com isso estão sendo enredados, conduzidos, levados por falsas profecias, por falsas doutrinas, por falsos mestres, e com isso encontrarão destruição e tristeza em seus corações, uma vez que o relacionamento com Deus será deturpado. Na nossa igreja não pode ser diferente. Na comunidade, no Cruzeiro do Sul, Jardim Imperial, nós precisamos estar atentos ao menor sinal de influência, de falsas doutrinas. Isso é importante porque nós somos bombardeados a todo tempo. A igreja precisa estar atenta ao que o pastor está falando. Não é porque eu sou pastor que tudo que eu digo está correto. Tudo que eu falo precisa ser avaliado conforme as Escrituras. Se eu falar alguma coisa, às vezes eu posso estar nos meus estudos sendo conduzido por ensinos que fogem das Escrituras, e eu preciso ser exortado, eu preciso ser avaliado. Os irmãos precisam, pastor, olha, o senhor está indo para um caminho que não está de acordo com as Escrituras. E eu, então, à medida que eu for confrontado, eu vou me avaliar à luz das Escrituras e ver se eu, de fato, estou saindo dos princípios bíblicos e buscar um conserto. Do contrário, eu não sou digno de estar na liderança. Da mesma forma, você, como membro, a todo membro, pesa a responsabilidade de avaliar o seu próprio coração no que diz respeito à lei do Senhor. Será que você não está sendo conduzido por falsos ensinos, por falsas doutrinas? Será que se o sol do meio-dia, que é a luz das Escrituras, se manifestar na sua vida, será que você não vai identificar algumas heresias a qual você está seguindo? Isso é muito importante, nos agarrarmos às doutrinas bíblicas, o que a palavra do Senhor diz, para que a gente não seja enganado por supostos
homens disfarçados que entram sorrateiramente dentro da nossa cidade, do nosso coração, que são as falsas doutrinas. Nós precisamos estar atentos, preparados para enfrentá-las. Eu identifiquei, peraí, pastor, olha, eu percebi que eu estou caminhando aí num caminho que as escrituras não dizem ser corretas. Eu percebi isso. Então, trate deste problema. Enfrente este problema. Busque compreender a vontade do Senhor. Busque compreender a verdadeira doutrina, a sã doutrina, para que o teu coração seja tratado. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao 17, narra a exortação que Deus fez a Adão. Olha, Deus colocou o homem no jardim e falou, olha, de todas as árvores comerás, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dela, você morrerá. O que Deus estava falando é, se você transgredir a minha lei, se você negligenciar aquilo que eu estabeleci como regra na tua vida, você encontrará destruição, você encontrará dissabor. Você está no meio do jardim, sendo cuidado por mim, sendo cuidado por todas as árvores ali que vão prover o sustento necessário para a tua vida, e o teu relacionamento comigo será saudável. Mas o dia que você me desobedecer, comendo da árvore que eu te proibi, você encontrará males para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, e, consequentemente, toda a criação será danificada por causa da desobediência. Essa é a destruição que a falsa doutrina causa na vida da igreja. Ela destrói, ela corrompe, ela promove um ambiente onde as ervas daninhas, onde os espinhos, os abrolhos crescerão desordenadamente. Então, nós precisamos estar atentos. E no que nós devemos nos agarrar? João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, ele fala sobre a pessoa de Jesus. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Em outras palavras, Cristo é a manifestação da palavra de Deus. Cristo é o referencial do que o cristão tem como vontade de Deus manifesta nas nossas vidas. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, fala sobre como o homem ele precisa se relacionar com Deus através da pessoa de Jesus Cristo e não deixar-se levar pelos falsos profetas. 1 João, capítulo 4, versículo 1 e 3, olha o que diz. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, colocar à prova os espíritos é questionar os homens em si, se o que eles estão profetizando se enquadram de fato na lei de Deus. Porque se não se enquadra, eles estão movidos por espíritos enganadores, tá bom? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Hoje nós somos tentados a pensar, não, falou que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, está tudo resolvido. O problema é que muitos estão, de uma maneira muito sutil, apresentando meias verdades para enganar o povo. Neste contexto do apóstolo João, ele estabeleceu como critério aqueles que negassem a carnalidade, a encarnação do Verbo, eles deveriam ser considerados como falsos profetas. Porque havia um grupo que estava crescente ali no meio da igreja, da comunidade, que negavam a incompatibilidade entre o espírito e a carne. Se há carne, não há divindade. Se há divindade, não há carne. Com isso, negavam
Cristo como representante da humanidade, porque ele era o próprio Deus puro, santo, representando o homem em sua totalidade para purificá-lo, representá-lo e justificá-lo diante do Pai. Então, João, ele estabelece como critério para identificar os falsos profetas aqueles que negavam Jesus como homem. Hoje vemos muitas heresias que não negam Jesus como homem, não negam Jesus como Deus, mas deturpam os seus ensinos, as suas palavras. E nós precisamos estar atentos a esse tipo de atuação. Versículo 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, a atuação do anticristo, dos falsos profetas, já está cada vez mais manifesto em nosso meio. Cada dia que passa, esses homens enganadores estão encontrando espaço nas igrejas para enganar o povo de Deus. E qual deve ser a nossa postura diante destes homens? Olha o que diz lá em 2 João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completamente o galardão. Olha o que diz no versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ou qualquer outra doutrina que foge daquilo que Jesus ensinou, nem lhe deis boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplice das suas obras más. O apóstolo João, ele está sendo firme, dizendo, olha, se vocês identificaram que há um falso profeta, um falso mestre, não dê boas-vindas, não permita que ele encontre um clima amistoso para que ele dissemine os falsos ensinos, as falsas doutrinas no meio do povo. Mostre para ele que você identificou essa falsa doutrina e, se ele quiser, ele tem que se submeter a essa sã doutrina que nós acreditamos. Do contrário, que ele saia, que ele vá embora. Porque ele não será bem-vindo com suas falsas doutrinas em nosso meio. Percebe como isso é sério? Como isso é importante? Como isso faz parte do instinto de proteção aos santos? Nós todos temos a responsabilidade de preservar, de cuidar da vida espiritual de toda a comunidade. Não é tarefa do pastor e dos líderes, é tarefa de toda a comunidade, porque todos nós temos acesso às escrituras e por elas nós devemos pautar a nossa vida, os nossos relacionamentos. Uma vez que nós nos alimentamos das escrituras, temos condições de avaliar o que é palavra do Senhor ou o que é falsa profecia, tá bom? E agora vamos para a terceira e última característica de uma igreja organizada espiritualmente. Senso de responsabilidade pessoal, que é o que eu já acabei de mencionar. Todos são convocados, todos nós somos responsáveis. A começar pela nossa família. Eu preciso entender que se eu quero ter uma igreja saudável, organizada, eu preciso primeiro tratar da saúde da minha casa e da organização espiritual no meu lar. Eu, como homem, ou a mulher, ou os filhos, você que faz parte de uma família, você precisa entender que você precisa impactar esta família, porque é esta família que compõe a família de Deus, que compõe a igreja. Se você percebe que o seu lar não está andando de acordo com a vontade do Senhor, não adianta vocês simplesmente exigirem da igreja uma vida espiritual para tratar o seu lar. É sua responsabilidade. Você precisa entender que você é o responsável de estar diante da tua casa para enfrentar os embates da vida. Porque nem sempre o pastor, os líderes ou os outros irmãos,
estarão ali naquele momento para te ajudar, a te auxiliar nos seus conflitos. Mas a palavra do Senhor, o Espírito de Deus, o próprio Deus, o Salvador e Senhor Jesus Cristo, estará e está sempre ao teu lado para te ajudar nos seus conflitos, nos seus problemas pessoais, no seu próprio coração. Então, entenda a sua responsabilidade, compreenda a responsabilidade pessoal diante de Deus em preservar a saúde de toda a comunidade. A começar pelo seu próprio coração. Cuide do seu lar, cuide da sua família, cuide do seu coração, porque a demanda é muito grande. Lembra que a cidade é muito grande? Não dá para todos, não tem guarda o suficiente. Nós precisamos entender que nós somos o guarda do nosso coração. Nós somos o guarda da nossa família. E assim nós vamos preservar a saúde da nossa comunidade na fé. Salmo 127, versículo 3 e 5, fala sobre herança do Senhor são os filhos, os frutos do seu galardão. De maneira que o homem, ele, quando enche a sua aljava, é como se ele tivesse muitos filhos, é como se ele tivesse flechas para guerrear. O que o salmista está dizendo não é que o homem, em todas as gerações, tem que ter muito filho para se preparar para a guerra. O que ele está querendo dizer é que os filhos, a família, serão o seu exército para enfrentar os embates da vida. Eu preciso estruturar a minha esposa, e a minha esposa precisa me auxiliar, me estruturar espiritualmente, para juntos diante de Deus. Ontem tivemos uma palavra maravilhosa com o pastor Marcelo, lá de Goiás, a qual ele nos trouxe exatamente princípios que fortalecem o casamento. E uma vez o casamento sendo fortalecido, tudo à nossa volta é bem estruturado. E nós precisamos entender que o nosso lar precisa ser estruturado. Se eu estou bem estruturado com a minha esposa, a igreja será beneficiada com isso. Se os meus filhos estão sendo doutrinados pelas Sagradas Escrituras, a igreja será beneficiada, novos líderes, futuros líderes saudáveis, se levantarão no meio da igreja. Percebe como eu e você temos responsabilidade pessoal diante de toda a comunidade? Então, para concluir, irmãos, 3 características de uma igreja organizada espiritualmente. Primeiro, ela é fiel a Deus. Nós precisamos cultivar um caráter de fidelidade e temor ao Senhor. Segundo, instinto de proteção aos santos. Estabelecer doutrinas sadias, fiéis à lei do Senhor, para proteção contra os ataques lá de fora. E terceiro, senso de responsabilidade espiritual, pessoal. Da mesma forma que cada chefe de família foi convocado para estar pronto para a batalha. Eu e você somos convocados para proteger o nosso lar e, consequentemente, a nossa igreja, a nossa comunidade. Amém? Eu quero, neste momento, fazer uma oração com os irmãos e, logo após, faremos um encerramento, tá bom? Eu convido a fechar os teus olhos e pedir ao Senhor, peça ao Senhor que te ajude a fazer parte de uma igreja organizada, a começar pela sua própria vida. Organize-se espiritualmente, para que você sirva a igreja da maneira que o Senhor espera da tua vida. Eu preciso clamar ao Senhor para que o Senhor me ajude a contribuir para a organização espiritual da minha família na fé. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, mais uma vez, damos graças ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos proporcionou de meditarmos nas Sagradas Escrituras, um momento de reflexão, de autoconfrontação.
E pedimos ao Senhor, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude de fato a cultivar um caráter fiel e temente ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a uma vez que estamos firmados na tua lei, possamos auxiliar a igreja, aos irmãos, a identificarmos as falsas doutrinas que tanto têm sido disseminadas, ó Deus, no meio do teu povo. Nos ajude, ó Deus, como igreja, como povo santo, como povo do Senhor, como os teus filhos, a identificar a tua lei, a compreender a tua lei e viver por ela, de maneira que os falsos ensinos não encontrarão um ambiente favorável em nosso meio. Pelo contrário, quando surgirem esses falsos profetas, essas falsas doutrinas, logo sejam identificadas e tiradas do nosso meio. Mas entendemos, ó Deus, que isso precisa ser construído primeiro diante do nosso coração. A começar pelo nosso lar, a começar pela nossa vida pessoal, individual, porque sabemos, ó Deus, que a demanda é grande. Muitas vezes criamos expectativas na igreja, quando na verdade a responsabilidade é nossa, começa por nós, para resolvermos os conflitos da nossa família, os conflitos do nosso coração, porque temos acesso diante da tua palavra e o teu Espírito habita em nós. Nos ajude então, ó Deus, a trilharmos um caminho onde venhamos a contribuir para a organização do teu povo, da igreja local, de maneira que o teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, através de uma fidelidade às sagradas escrituras, e assim a sociedade à nossa volta seja impactada, confrontada, exortada através de uma doutrina sadia que é pregada através das nossas vidas. Que cada dia mais, ó Deus, venhamos a nos parecer com Cristo e viver a sua doutrina. É assim que oramos por cada lar, ó Deus, por cada irmão que está neste momento ouvindo essa mensagem. Que o Senhor nos ajude a sermos confrontados e buscarmos a orientação no Senhor e, consequentemente, sermos transformados pelo teu Espírito. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória, para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, um bom domingo e até logo mais à noite.